Será que ter uma inteligência emocional pode me ajudar a desenvolver a minha mente próspera? Será? Quer saber? Vem comigo. Aloha, sejam muito bem-vindos ao canal da Quântica. Eu sou Selva Salerno, trazendo mais um vídeo que explica o desenvolvimento da mente próspera. Mas, Selva, o que será que essa inteligência emocional que tanto tem se falado durante os últimos anos, principalmente na saúde mental, tem a ver com a sua prosperidade, com a nossa prosperidade? O que é inteligência emocional? Bom, de forma rápida e concisa, a inteligência emocional nada mais é do que você reconhecer, compreender e gerenciar as suas emoções e os seus sentimentos, não somente em relação a você mesma, mas também em resposta ao que os outros nos fazem. Tá? Então é muito importante você entender até que ponto você deve ir além dos seus limites. E para isso você tem a inteligência emocional. Cunhada pela primeira vez em 1995 pelo psicólogo Daniel Goleman, e em seu próprio livro, Inteligência Emocional, ela de certa forma serve para a gente tratar do que acontece na nossa vida, de nós para fora e de fora para dentro. Devemos entender que as emoções são reações rápidas e automáticas e de uma certa forma são inconscientes. Já os sentimentos são experiências subjetivas que vieram dessas emoções. Então, por exemplo, eu tenho emoções repetidas em relação a uma pessoa, a um animal, a uma coisa, a algum lugar, aquilo gera um determinado sentimento, seja de amor, de gratidão, enfim. E memórias, e tudo aquilo que a gente revive com o nosso cérebro, tendem a reviver também as emoções e os sentimentos. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende o espaço e tempo. Ele acha que quando você está assistindo um filme, quando você está fazendo uma determinada ação de lembrar do passado, de alguma situação, ele acha que está revivendo novamente. E por isso que ele traz essa linguagem emocional mais uma vez para nós. O cérebro é responsável por gerir essa questão emocional, né? Numa parte do nosso encéfalo, chamado de cérebro límbico, que seria, não sei se é o termo mais correto, mas enfim, onde se aloca a amígdala, que é responsável por essa questão das emoções. Já o nosso córtex pré-frontal é aquele que regula, né, e tem a tomada de decisões em relação àquilo que veio como informação desses sentimentos e dessas emoções. Nós, seres humanos, muitas vezes não gostamos de uma determinada reação ou uma determinada resposta a essas emoções e esses sentimentos. Isso por quê? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque pode ser um sinal de fraqueza. Você dizer que você está emotivo em determinada situação pode levar a um entendimento equívoco, errado, mas que as pessoas ainda pensam desta maneira. E o outro ponto é você ter medo de entender, de compreender, de gerir esses sentimentos e essas emoções que podem ser um tanto desconfortáveis, sim. É importante a gente entender que você reprimir, você guardar seus sentimentos podem trazer problemas para a sua saúde mental e também, né, obviamente, para o seu desenvolvimento pessoal e a sua mente próspera. No entanto, negar e reprimir as suas emoções podem nos levar a ter problemas de saúde mental, obviamente de ansiedade, e também retrair o nosso desenvolvimento pessoal e a busca pela mente próspera. A maturidade emocional, que seria o ápice, né, é um processo que leva tempo e que não necessariamente está atrelado ao tempo, ou seja, à idade que você tem, e sim às experiências vividas e como você fez para lidar com essas experiências que muitas vezes são repetidas ao longo da nossa jornada. Embora seja muito difícil você dominar, né, essas emoções, esses sentimentos e evitar dessa maneira conflitos, anseios, né, transtornos, possíveis transtornos de ansiedade, o interessante é que você pratique
Faça algumas práticas de autorregulação, de autopercepção, de resiliência, de empatia, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, para que você consiga viver uma vida equilibrada emocionalmente e dessa maneira, sim, desenvolver a sua mente próspera. É importante também entender que frustrações, negações, fracassos e, enfim, esse lado ruim da vida vai ser normal na nossa caminhada. A gente não vai ter o poder de deter sempre isso, mas a gente pode escolher o que fazer, sim, com essas informações. E como a gente pode viver desta maneira uma vida mais, vamos dizer assim, mais confortável, ok? A ligação, então, entre a mente próspera e a inteligência emocional nada mais é do que a resposta. Quando você tem uma inteligência emocional, você consegue lidar com o caos, com estresses, com problemas advindos de fora. Você consegue entender aonde você acha uma oportunidade e aonde de fato é hora de soltar aquilo que não te serve mais. Isso realmente é ter inteligência emocional e desenvolver dessa maneira a mente próspera. Por quê? Porque dentro daquilo que você consegue suportar, a gente chama isso de resiliência, dentro da sua resiliência você consegue lidar com as adversidades e tomar decisões que podem ser muito importantes para a sua vida, para te ajudar a você ter uma vida mais equilibrada, um relacionamento mais digno, você ter novos negócios, novas ideias, saber lidar com lucros e por aí vai. E por isso que a relação é tão estreita e tão benéfica quando você tem e desenvolve sim a sua inteligência emocional. Ter empatia também é muito importante, como eu já disse aqui no começo. Você saber lidar com as tratativas externas, ou seja, com os relacionamentos que você tem no seu dia a dia, isso pode fazer com que você demande mais ou menos energia, porque é disso que se trata. Nós, seres humanos, não somos ávidos por coisas, somos ávidos por energia. E se a gente tem relacionamentos ou relações, seja lá com o que for, com pessoas, com coisas ou lugares, que nos desgastam, a gente termina se cansando, a gente termina perdendo essa energia psíquica e física que faz com que a gente tenha um desempenho melhor e a gente consiga obter as coisas e principalmente a paz mental. Por isso, você saber lidar, saber ficar no lugar da outra pessoa que está à sua frente, saber entender da melhor maneira a situação que se apresenta para você, é de total controle. Você tem mais controle quando você faz isso. Você consegue, ou pelo menos você tem a sensação de controle em relação àquilo que você está lidando naquele momento. E quando você realmente se coloca no lugar do outro, o que nós chamamos de empatia, e você consegue entender que talvez essa pessoa que está do outro lado, ela esteja passando por aquilo ou esteja respondendo dessa forma, porque ela está num momento de estresse também, assim como todos nós. Ela pode estar num momento que não é muito bacana. Muitas vezes a gente dá um bom dia no elevador, ou seja o que for, e a pessoa nem olha na nossa cara. A gente não sabe o que essa pessoa está vivendo. É muito fácil julgar e criticar, mas e se fosse com a gente? A isso a gente chama de empatia, ok? Então, quando alguém te faz alguma coisa, tente se colocar no lugar dessa pessoa. Agora, se obviamente se isso é recorrente da pessoa, tá tudo bem também. É a forma como ela vê a vida. Você não é obrigada a ver da mesma maneira. Isso não é próspero e não ajuda de jeito nenhum a sua mente próspera a se desenvolver. Mas, Selva, como é que a gente faz, então, para a gente lidar num momento difícil? Para a gente conseguir trabalhar essa nossa inteligência emocional? Bom, uma das coisas que a gente pode fazer é a autorregulação. Você regular a sua fisiologia. A gente hoje sabe que o nosso corpo ele responde a essas emoções e a esses sentimentos. E quando você se autorregula, você consegue equilibrar. Então, uma das maneiras mais interessantes que existem quando você está num momento de estresse, por exemplo, é a sua respiração. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link da meditação da coerência cardíaca, que ela vai trazer para você um formato diferenciado de você respirar e uma forma de saber lidar com essas emoções e com conflitos que podem se apresentar para você. É bem interessante.
Também é muito bom a gente entender que qualquer exercício de reprogramação mental, seja pela respiração, seja por algum processo fisiológico, também pode te ajudar bastante. Então, por exemplo, o método Trina, pode ser auto-hipnose, pode ser ou qualquer outro tipo de método de reprogramação mental pode te ajudar nessa questão da inteligência emocional. Então, dado tudo isso que eu falei, para você ter inteligência emocional, basta você gerenciar essas emoções, esses sentimentos, para você saber como você pode responder, tanto para você quanto para as outras pessoas. E ficar muito bem, obrigada. Se você gostou desse vídeo, me dá um like, compartilha com as pessoas que precisam entender ou que são difíceis de se lidar, para elas entenderem um pouquinho mais. E não deixa de fazer o exercício da coerência cardíaca, eu acho que você vai adorar com certeza. Combinado? Na quinta-feira que vem eu volto com mais um vídeo falando, novamente sobre a nossa mente próspera. Grande beijo e minha eterna gratidão por vocês estarem aqui. Beijo, aloha, até o próximo vídeo.